Olá, bem-vindos ao canal Cripto SA, eu sou o José Garajal, talvez o único criptoentusiasta marxista do Brasil ou do mundo, e eu estou aqui mais uma vez para falar com vocês sobre o Bitcoin e também o mercado internacional TradFi. Bem, vamos lá, pessoal, vou começar por aqui, para simplificar as coisas para vocês. Primeiro ponto, para mim, estamos em um bear market, estamos em um mercado de baixa. O Bitcoin fez diversos movimentos extremamente fortes para baixo aqui, se vocês pararem para ver o primeiro movimento aqui, que foi da monta de 36%, o segundo movimento aqui, que foi um pouquinho maior, foi da monta de 38%. Em termos de tempo, né, é importante a gente falar sobre isso também, do topo para o fundo aqui, foram 46 dias. Aí depois, lateralizando, o Bitcoin gastou quanto tempo antes de cair novamente? Veja lá. Antes de cair novamente, o Bitcoin gastou basicamente, vamos ver, 54 dias, né? E aí, para a segunda queda, o Bitcoin fez a queda inteira em quanto tempo? Fez a queda inteira em 23 dias, né? Foi metade do tempo em termos de extensão, né? E ficou quanto tempo lateralizando até este topo aqui, que pode ser o topo local, não necessariamente será, 40 dias, né? Então, basicamente, mais tempo. Vimos aqui que duas vezes o Bitcoin gasta mais tempo, né, subindo aos poucos do que descendo de uma vez, né? Essa é a característica de um bear market. Numa bull run, uma corrida de touros, é o exato inverso. Beleza, vamos falar sobre isso aqui, a Fibonacci simples, do topo ao fundo. Essa aqui é a 382, onde a gente vai determinar se esta figura gráfica aqui é uma bandeira de baixa ou qualquer outra coisa, né? Então, isso aqui, será uma bandeira de baixa se a 382 não for superada, né? E sendo uma bandeira de baixa, o que aconteceu em um bear market, nós tivemos a correção, beleza? Aqui é a mesma coisa, vou apagar esta Fibonacci aqui para ficar mais fácil a visualização, do topo ao fundo. Se não passar da 382, o que nós temos, né, nesse processo de lateralização? Uma bandeira de baixa. Se não passar da 382, 72.358, o que nós temos? Exatamente uma bandeira de baixa. Qual a característica que nós temos aqui similar em ambos os casos? Topos ascendentes no RSI diário, aqui topos descendentes na ação de preço, uma divergência de baixa escondida levou o Bitcoin a essa correção. O que nós temos aqui? Topos ascendentes na ação de preço. O que nós temos aqui? Topos ascendentes no RSI, perdão, topos descendentes na ação de preço. O que nós estamos tendo até segunda ordem neste momento, né? Uma rejeição, divergência de baixa confirmada, bandeira de baixa confirmada, caso o Bitcoin não retome aqui os 72.358 dólares neste gráfico aqui da Coinbase. Beleza? Massa, tendo dito isso, vamos passar para o mesmo gráfico do Bitcoin, só que aqui na CME. E na CME temos uma coisa assim, interessantíssima, uma grande cunha ascendente, que geralmente rompe para baixo e que tem como alvo, geralmente também, né, impressionantemente, né, o fundo da cunha. O fundo da cunha está aqui, na casa dos 5.000, 4.000 dólares, tá, pessoal? Meu Deus, mas como assim? É isso mesmo. E o que nós temos aqui? O rompimento para baixo da cunha e o reteste. Pasme. 1, 2, 3, o quarto reteste exatamente agora aqui, né? Não tem nem como fingir que isso é assim, está aqui, fundo, né? Se quiserem que eu seja um pouco mais, digamos assim, exigente aqui neste ponto, podemos ser. Vamos colocar aqui, exatamente aqui, para aquelas pessoas que, né, são, aqui nesse sentido, o que nós temos aqui, onde é que está o segundo ponto? O segundo ponto está exatamente aqui, vamos colocá-lo aqui, pronto. Temos exatamente, uma, duas, três, 4 tentativas, com outros 2 candles que não tentaram muito bem, beleza? E uma rejeição aqui no RSI. Temos mais detalhes. Desculpe se o vídeo hoje foi um pouco mais longo, tá, pessoal? Eu vou chegar no nosso desenho de sempre. E aqui, com essa cunha ascendente, nós temos aqui, o volume, né, de todo o movimento, VRVP, né? E com este volume de todo o movimento, o que nós temos aqui, Temos que a value era high 60.115, que foi não estranhamente, né, um ponto de suporte fortíssimo, né, ainda está segurando, e caso ela seja perdida, né, pense que isso aqui é a value area deste momento, deste movimento como um todo. Pense bem se nós formos aqui, na casa dos 10.000 dólares, 11.000 dólares, que é onde está o NPOC, que é o ponto de controle de volume, a região de maior
volume de transações da história do Bitcoin dentro da CME. Isso é bastante possível. Ou aqui também, ó, entre os 21, 20 e poucos, ó, 24 e 20 mil dólares, entre aqui mesmo, se você quiser, porque se você parar para ver, ó, essa região aqui que está sendo mantida tem este cluster de volume aqui, realmente, né? E o próximo cluster de volume similar já está aqui na casa dos 34, né, na casa dos 29, então assim, perdendo este cluster de volume aqui, para vir pelo menos até aqui não custa muita coisa, principalmente perder estes dois, ó, chegar pelo menos aqui, ó, na casa dos 44, na casa dos 35, basta perder os 60 mil dólares, então tenham isso em mente, tá? E tendo isso em mente, né, eu tenho aqui a nossa Fibonacci de 3 meses, com essa Fibonacci de 3 meses de longuíssimo prazo, que é a Fibonacci que eu também utilizo nos stocks, né, em S&P, no TradFi. O que nós temos? Ó? Nós temos uma Fibonacci de 3 meses que chegou ao seu topo, que perdeu a sua região de grande euforia, perdeu a sua região de euforia e agora voltou para aqui a sua normalidade, que é entre 0 e 1, entre 0 e 1 entre 14 mil e 81 mil dólares. E nós perdemos agora o que? A 886 da FIBA, tentamos 2 vezes, terceira vez não conseguimos, né? Apesar de ainda haver um gap da CME por aqui, ó. Ainda há um gap da CME aqui nessa região. O gap da CME está aqui, como vocês podem ver, de 79.600 e 81.200 dólares. E nós temos aqui níveis importantes do RSI, que são os níveis seguintes. Ó. Aqui, ó, para uma retomada de alta, nós deveríamos estar acima dos 81.900, que conflui exatamente com essa região aqui, sendo que aqui, ó, é um reteste para perpetuação do movimento de baixa de médio e longo prazo ainda, né? Então, antes de conseguirmos romper para o movimento de alta no médio prazo, nós temos aqui um reteste fortíssimo de continuidade de baixa no médio e longo prazo, 80.585 dólares, que não parece ter sido agora, porque aqui a própria média móvel do RSI já bloqueou o movimento aqui confluentemente com a 886 da Fibonacci. Isso é seríssimo, né? E a parte disso, vamos direto para cá, ó, que nós temos os nossos clusters de volume, já estamos acostumados aqui com com este desenho, né? E eu lembro que agora eu tirei linhas de tendência aqui, ó, desde o topo, né? E fiz uma linha paralela aqui, ó, né? Que não será à toa, vocês verão, uma linha paralela, confluente também com certos topos e fundos, né? Porque isso aqui é em área de sobrevenda, assim, isso aqui está acima, ó, da média móvel do RSI, ó, aqui ó, está também acima da média móvel do RSI, aqui nós estamos de novo ó, acima, ó, justamente aqui ó, acima da média móvel do RSI, retestando ela aqui agora, tá bom? E no tempo gráfico diário no caso, e vamos para o 4 horas, que é o tempo gráfico que nós utilizamos aqui, lembrando que vocês sabem, essas aqui são as extremidades determinadas pelas médias móveis semanais de 144 por cima e 233 períodos por baixo, tá? E o que está acontecendo aqui, ó? Estamos não estranhamente tomando suporte aqui nessa região, tá? Tomando suporte de forma frágil, mas estamos tomando suporte, tá? Então, assim, ao mesmo tempo, conforme vocês também já conhecem, né? Nós temos aqui a nossa área de demanda, que é a área que eu estou há bastante tempo dizendo, por conta até da confluência da Fibonacci, que é uma área em que a gente pode ter um repique também forte, né, no Bitcoin. Mas essa zona de oferta é a zona principal, né, para ser rompida. Lembre-se que nós vimos aqui. Lembre-se que essa zona de oferta é confluente. Eu não vou fazer as mesmas Fibonacci, mas é só para vocês entenderem que este movimento aqui, ó, basicamente é este movimento aqui, ó, né? Aqui está no diário, né? Aqui, se a gente for ver no 4 horas, veja, o movimento aqui, ó, né? É basicamente este movimento aqui. Essa região é confluente com essa 382 da Fibonacci, daquela Fibonacci simples, né? Isso é seríssimo, né? E tendo em vista isso, né? Claro, poderíamos nós chegar aqui, por exemplo, até esse topo, talvez até fechar, né? Aqui o gap, mais ou menos na casa dos 81 mil dólares rapidamente e aí sim fazer o movimento para baixo? Sim. Só que conforme nós vimos aqui, ó, o movimento do RSI parece ter acontecido de forma quase que exata, né? Quase que exata, né? Então, assim sendo, este pode ter sido o topo local do Bitcoin. O que nós vamos saber, principalmente se for perdida primeiramente essa linha média aqui, já que provavelmente, hoje também o diário vai dizer muito, se o diário fechar aqui abaixo dessa faixa de oferta, 71.300, muito provavelmente, né, esse movimento que nós traçamos, já é um movimento decisivo, já será um movimento decisivo para uma continuidade de baixa, né, confirmando o que nós estamos dizendo há bastante tempo, que estamos em um bear market, né, e o bear market costuma fazer o que nós dissemos no início do vídeo, fazer movimentos assim, que em inglês a gente fala grinding higher, né, vai aos poucos, né,
se remoendo para cima e rapidamente toma um tombo, né? E é exatamente isso que nós vimos, né? Diversas formas de liquidação, né? A gente tem assim um movimento incerto, né? Se a gente for ver exatamente, ó, várias retomadas e outra retomada, confunde bastante os traders, né? Tanto ursos como touros são dilacerados no bear market, né? E essa é a característica do bear market. E nós estamos vendo aqui agora, até segunda ordem, isso, ó, uma rejeição, né? E temos que ter racionalidade à medida em que o tempo for passando para ver como lidar com isso. É claro que esses topos aqui, ó, eu apostei bastante na visita desse topo, aposto ainda que é possível fazer um movimento aqui para essa região antes de uma queda, mas é importante que a gente também veja com racionalidade as coisas, né? Aqui, ó, até segunda ordem não temos nenhuma divergência, aqui até que temos, ó, porque nós temos no 4 horas aqui, ó, fundos descendentes, né? E nós aqui até segunda ordem temos fundos ascendentes, ó. E isso, quer queira, quer não, é uma divergência de alta no tempo gráfico de 4 horas, e nós estamos em uma micro tendência de alta, não perdemos o último fundo do 4 horas, né? Aqui foi um topo, não perdemos o último fundo, então até segunda ordem, o tempo gráfico de 4 horas manteve, né, a sua tendência de alta, né, o que faz com que seja possível um bounce. Mas agora nós temos não só a resistência dessa LTB, como também a resistência dessa 886 da Fibonacci aqui, né, que está aí na região, mais ou menos na linha média da região de oferta do Bitcoin. Beleza, pessoal? Então, assim, só para terminar, o que está acontecendo com os stocks? Lembra? Primeiramente, Dow Jones perdeu, nem chegou na linha de grande euforia como o Bitcoin, perdeu a sua região de euforia, uma região de euforia. Aqui ainda tem uma certa euforia, né? Mas, ó, como vocês estão vendo, está caindo, está perdendo o seu fundo anterior, né? E nesse caso, aqui está perdendo, né, ó, a região do Golden Pocket da Fibonacci, tá? Está perdendo o Golden Pocket, vamos ver como vai reagir aqui, mas está perdendo o Golden Pocket com a tendência de chegar até a 382 da Fibo, né? O que nós temos com a S&P? S&P também, ó, não está perdendo o Golden Pocket, está um pouco melhor do que Dow Jones, né? Está aqui perdendo a 786, talvez se encaminhando para o Golden Pocket. O que nós temos com Nasdaq? Nasdaq é melhor de todos os índices, ainda dentro dessa região de euforia aqui, né? Mas mais uma vez, né, não ainda confirmando, né, mas mais uma vez, dependendo de como a gente posicionar, sim, até tem uma certa divergência, né, mas nós não estamos vendo dessa forma, porque se nós virmos assim, ó, mais ou menos, né, essa divergência até se perde, né, que nós temos basicamente topos alinhados, né, se assim fizermos, topos alinhados, né, e topos descendentes é uma divergência de grau B, ou seja, Nasdaq está segurando com um pouco mais de força este movimento, ao mesmo tempo ao passo em que, mais uma vez, o dólar DXY está retestando essa aresta superior do canal entre 96 e 100, e caso rompa, né, vai tornar mais crítica a situação dos índices e também do Bitcoin, né, traduzindo-se assim de formas que a gente no nosso canal do Telegram escreve um pouco mais sobre o processo de liquidez, financiamento do sistema, né, de uma forma diferenciada como aconteceu nos últimos 10 anos. Estamos aqui contando com um possível bear market, o primeiro bear market em 10 anos, né, do mercado tradicional, coisa essa que o Bitcoin nunca passou. Então, assim, aquele fundo em 10 mil dólares não é tão absurdo se nós pensarmos dessa maneira, certo, pessoal? Então eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Espero que vocês passem, compartilhem com as pessoas que podem gostar desse conteúdo. Lembre-se, isso não é aconselhamento financeiro, eu estou passando as minhas impressões sobre o mercado, né? Nós temos aqui redes no X, no Threads, onde nós escrevemos sobre questões do mercado, em cada uma dessas redes, de acordo com o que a rede propõe, tá? E temos um canal gratuito, que sempre será gratuito no Telegram, onde nós passamos informações sobre o mercado em geral e atendemos a perguntas e questões dos nossos participantes da comunidade, certo? Um grande abraço, vejo vocês na próxima.